Tarde, seja bem-vindo a mais uma live da palavra, todas as segundas e quartas, às 5h30, às 17h30. Essa live tem por objetivo lermos a Bíblia juntos, meditarmos na palavra juntos. E por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, né? A palavra de Deus, ela nos direciona, e tem uma frase muito boa que eu gosto muito do Dr. Bill Bright, que diz: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então é isso que a gente faz, a gente compartilha a palavra e deixa os resultados com o Espírito Santo, amém? E aí hoje nós vamos meditar na carta 1 João. 1 João, nós vamos ler todo 1 João, olha aí, que legal. Nós vamos aproveitar bem a nossa quarentena lendo a Bíblia. E eu quero agradecer você que já está entrando, a Raquel. Um beijo, um abraço, Raquel, para você e toda a família. O Lucas Pinto, a Vitória Freitas, lá de Russas. Então eu quero agradecer todos vocês que estão entrando aqui. O Leonardo acabou de entrar lá de Messejana. Então, muito obrigada, gente, por estar aqui comigo, fazendo esse momento, um momento nosso, né? Então nós vamos ler juntos a Bíblia. Você já pegou sua Bíblia? Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Outro dia eu falei aqui pra vocês dessa agenda que foi produzida pela Soul Paper. Eu não tô ganhando nada, viu, pra dizer. Mas aqui tem, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então esse é o salmo desse ano. Acredito que para todos nós, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E esses dias eu estava lendo aqui a primeira carta de João. O áudio tá bom, gente? Tá dando certinho para ouvir? Hoje eu tô num ambiente diferente. Quero agradecer também ao Alex Quinto, que tá com a gente, certo? E o áudio tá bom? Tá dando aí para ouvir direitinho? Porque hoje o ambiente tá diferente. Eu tô testando esse ambiente aqui. Amém? Ok? Então nós vamos ler hoje a primeira João. Nós vamos ler todo. Por quê? Porque só são 5 capítulos e a gente vai comentando versículo a versículo, tá bom? Essa carta, ela deixa clara a afeição de João por seus filhinhos, né? Por seus filhos na fé, ok? E também deixa bem como a sua preocupação com o seu bem-estar, o bem-estar espiritual dos cristãos. E o interessante nessa carta, a gente vai ver ao longo da leitura dela, é que ele vai apresentando contraste, luz e trevas, amor ao mundo e amor a Deus, filhos de Deus e filhos do diabo, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, e o amor e o ódio. Essa carta, gente, ela foi muito interessante porque no começo do ano passado Deus falou profundamente comigo com relação a essa carta e a importância de nós andarmos na luz, né? Nós andarmos na luz do Senhor. E é muito interessante. Outro dia eu estava meditando como Deus fala comigo. Quando eu era mais jovem, Deus falava muito comigo dentro do ônibus. Era muito engraçado. Eu amava andar de ônibus porque era aquele momento de meditação. Era o momento que eu tava... Oi, Suelen! Tu fica só postando coisa de comida, viu? E não dá certo esse negócio na quarentena. Paz do Senhor, paz do Senhor. E aí, gente... É muito engraçado como o Senhor falava comigo dentro dos ônibus, né? Teve um dia que eu andava, viu? Eu tinha uma bíbliazona bem grande e eu ia pro curso de teatro lá no Instituto Federal do Ceará de ônibus. Era uma correria, porque eu fazia cursinho no Master e ia pro Instituto Federal de ônibus, mas nesse período o Senhor falava muito comigo. E aí depois eu vou contar pra vocês algumas histórias, tá bom? A história do dia que eu abri Romanos 1 lá para os meninos do teatro foi muito poderoso, viu? E assim, Deus ia falando comigo dentro do ônibus e eram os momentos mais
de mais reflexão, né? Como era o nome daquele ônibus? Era grande circular, era que rodava, assim, andava maior valor. Tinha um que era o... Não lembro não. Sei que era um que ia do Antônio Bezerra até o Papicu. Acho que era Antônio Bezerra Papicu. Mas rodava maior valor porque era a minha meditação, né? Mas ano passado Deus falou comigo aqui em João, me marcou muito, e esses dias eu tava lendo de novo 1 João. Então você que já, isso aqui tudinho é pra você pegar a sua Bíblia. Você ainda não pegou sua Bíblia, eu não tô acreditando. Eu tô olhando aqui pra alguns livros, ó, interessantes, vou mostrar pra vocês, ó. Sobre a preparação e a entrega de sermões, o mais completo manual de homilética da atualidade. Brothers. Indico, ó, pra você que quer fazer sermões. Sobre interpretação bíblica aqui, ó, pros estudantes de interpretação bíblica. Tem esse aqui também, muito bom. Do Zuck. A interpretação bíblica, meios de descobrir a verdade da Bíblia, da editora Vida Nova. Pra você que é... esse livro também é show, ó. Esse livro aqui é top. O Coração de um Executivo, Richard Phillips. Lições de liderança a partir da vida do rei Davi. É top esse livro. Super indico, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Da editora Negócios. Mas esse livro aqui foi meu pai que ganhou. E aí a gente começou a ler juntos, em família. Mas muito bom, viu? Ele traz aqui lições a partir da vida do rei Davi. Também indico, tá bom? Então, gente, eu tô falando tudo isso só pra vocês pegarem a Bíblia. Vocês já pegaram a Bíblia de vocês pra fazer as anotações. Então vamos juntos. E olha aqui, ó. E eu aqui com um negócio que nem ponta tem. Tem esse, só porque eu achei bonitinho aqui. Vi aqui no negócio. Vai dar certo. Deixa eu pegar aqui. Peguei um lápis. Vamos lá? Então essa carta traz esses conteúdos que eu falei. E nós vamos agora começar a leitura. Capítulo 1, hein? 1 João, capítulo 1. Paz do Senhor, Mariane. Marianete, é o pastor, ou é o pastor Maurão, ou é a pastora Nete. Então eu quero dar as boas-vindas para vocês. Menina, é só audiência top aqui, viu? A Thalita aqui do Icaraí. Fica aqui comigo. Vocês tudinho aí, que estão aí. Vamos lá, vamos ler? Vamos ler. Pega a Bíblia. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que é a introdução da epístola, certo? Então, o propósito da epístola, para quê? Para que a alegria seja completa. E é interessante dizer que quando o autor dessa carta escreve essa carta, ele não escreve para um povo determinado. Ele escreve para os cristãos que estavam ali naquela região da Ásia Menor. E, por consequência, escreve para todos nós, né? Amém? Então, agora do versículo 5 até o versículo 10, ele vai tratar das condições para que nós tenhamos comunhão. Interessante, o propósito dessa carta, um dos propósitos, é para que a nossa alegria seja completa. Então, a gente vai entender também isso aí durante essa leitura. Vamos lá? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantenhamos comunhão com ele e andamos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha só, a vida cristã é uma vida que deve ter andado na luz. A palavra de Deus fala que nós cristãos temos que ser irrepreensíveis. O que é ser irrepreensíveis? É andar na luz. Não quer dizer que eu nunca vou pecar ou que eu nunca vou errar. Quer dizer que se eu errar, eu preciso jogar luz o mais rápido possível dentro desse erro, em cima desse erro, e confessar esse erro, para que ele seja manifesto e que a gente obtenha o perdão dos nossos pecados. Ficou claro, gente? Então, não é que a gente não vai andar na luz, mas a gente tem que reconhecer quando a gente pecar. E uma das graças do Evangelho, gente, é exatamente a liberdade que Jesus nos dá. Que liberdade é essa, Jéssica? A liberdade de dizermos não ao pecado. Acredita? A liberdade de nós dizermos não ao pecado. Por quê? Porque quem não tem Cristo não consegue dizer não ao pecado, porque o pecado lhe aprisiona. O pecado lhe domina. Ele vive pecando. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós andamos na luz, qual é a diferença? A diferença é que o pecado não nos domina. E quando nós caímos no pecado, a gente pode confessar esse pecado e abandonar esse pecado. E uma vez abandonado, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Amém? Então aqui é o primeiro contraste que ele faz em luz e trevas, né? E fala aqui também de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que o pecado tende a fazer? O pecado tende a aprisionar a nossa mente. O pecado tende a minar as nossas forças, a sugar as nossas energias. E aí vem a acusação do inimigo sobre as nossas vidas e torna aquilo infrutífero, né? O salmista, no Salmo 32, ele fala assim, quando eu não confessei o meu pecado, aquilo me dominou. Envelheceram os meus ossos como sequidão todo o dia, entende? Então é isso que o pecado faz. Mas quando a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. E é isso que essa carta está dizendo. Como é que eu vou ter alegria no Espírito? Como é que eu vou ter comunhão com os meus irmãos? Quando eu reconhecer o meu pecado, confessá-lo diante de Deus e abandoná-lo. Amém? Quero agradecer aí cada um que está aqui comigo. O Mateus está aqui comigo. Deixa eu ver mais. O Leonardo lá de Russas, bênção, presbítero Leonardo, Mateus, da Gileade do Potira, a Marcela, da Gileade Zé Walter, o Wellington, esposo da Raquel, da Gileade do Carlito, glória a Deus, gente, o Anderson, Misael, muita gente boa, gente, aqui, muito obrigada, viu? Vamos juntos, né? Nós estamos lemos agora o primeiro capítulo e agora nós já vamos para o segundo capítulo. Pensa aí, nós vamos ler toda a 1 João hoje. E agora vamos para o segundo capítulo, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, segundo capítulo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o que é advogado, gente? Advogado é alguém para estar ao nosso lado, para estar nos ajudando num processo legal, né? Então,
nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Olha que poderoso, que nos purifica de toda injustiça. Aleluia. Aí ele fala aqui também no versículo 2 que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que é propiciação? É satisfação. A Cristo foi a única oferta capaz de satisfazer a justiça de Deus com respeito ao pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados e do mundo inteiro, toda a raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele foi a única oferta capaz de trazer a justiça, né? De satisfazer a justiça de Deus com respeito ao nosso pecado e ao do mundo inteiro. Poderoso, né, gente? Poderoso. Glória a Deus. Então isso vai falar a respeito da nossa liberdade. Jesus foi aquele que morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Amém? Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 2. O caráter da nossa conduta e a imitação. Vamos lá. Conduta na comunhão. Como é que nós devemos nos portar? Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o nosso evangelho, ele não pode ser só da boca para fora, né? O nosso evangelho precisa ser refletido na nossa conduta, certinho? Temos aí a Adriana também, o Frank, muita gente boa aí, hein? Sejam bem-vindos, gente. Nós estamos lendo 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 6, acabamos de ler. E olha só, preste atenção nos verbos. Como que nós vamos estar em Jesus? Como é que nós vamos estar em Jesus? Como é que nós vamos estar no amor de Deus? Quando a gente permanecer nele e andar como ele andou. Então, para estar, deve permanecer e deve andar como ele andou, né? Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Eita Deus! Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Então, gente, o ódio, ele cega os nossos olhos, né? É isso que a gente aprende aqui. Como que eu posso afirmar ser de Cristo? Como que eu posso afirmar ser de Deus? Como que eu posso afirmar ser cristão se eu odeio o meu irmão? Se eu não suporto o meu irmão? Se eu tenho dificuldade de me relacionar, né? Então, a gente precisa refletir isso. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração, o meu coração? A nossa conduta tem de ser a verdade, a nossa conduta tem que ser luz. Se nós estamos nele, nós devemos permanecer nele, nós devemos andar como ele andou, perdoar como ele perdoou, amar como ele amou. Jéssica, eu não consigo, mas você sabia que os psicólogos falam que a gente aprende a amar? Na verdade, a gente só consegue amar porque Jesus nos amou primeiro. A gente só consegue amar porque a gente foi amado primeiro.
né? Então não tem justificativa, uma vez que ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. A carta começa assim. A carta começa dizendo que eu e você, nós somos pecadores, mas mesmo assim, nós somos alcançados pelo amor de Deus. E aí a carta vai dar continuidade dizendo que nós devemos permanecer nesse amor. E para permanecer e ser aperfeiçoado nesse amor, nós precisamos andar como ele andou. Versículo 6. Agora nós vamos para o versículo 12, da 1 João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha aqui que ele fala. Ele fala, filhinhos, pais, jovens. Filhinhos, pais, jovens. Filhinhos, pais, jovens. Então, essa tríade aí também pode fazer referência a como que você está espiritualmente. Onde você se encaixa espiritualmente. Jovem é aquele que está maduro para frutificar, né? Aquele que está pronto a frutificar, aquele que está pronto a dar frutos, né? Então, a gente precisa entender também que nós jovens, eu e você, que estamos prontos a frutificar, nós temos vencido o maligno. Por quê? Porque a nossa caminhada cristã, queridos, ela é uma gradação, certo? Ela é de fé em fé, ela é de fé em fé. Então, a gente precisa entender que existem vários tipos de cristãos, de maturidades cristãs, né? E aí, quando você é jovem, um jovem cristão, o que significa dizer? Que você tem 18 anos? Não, significa dizer que você está pronto a frutificar. E por que você está pronto a frutificar? Porque você já venceu as tribulações, porque você já está crescendo espiritualmente, porque você está no nível de frutificar. E olha o que ele diz sobre os jovens. Vocês têm vencido o maligno. Jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, quando a pessoa é jovem espiritualmente, quer dizer que ela já passou por muitas tribulações, ela já passou por muitas lutas e ela venceu. E aquilo não foi motivo suficiente para ela sair da igreja, aquilo não foi motivo suficiente para ela deixar de amar o seu irmão, não foi motivo suficiente para ela desistir. Então, considere-se jovem espiritualmente, você que está nesse nível de ter vencido o maligno e pronto a frutificar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Passando. Versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, gente, a gente tem aqui um mandamento para que nós não amemos o mundo, certo? Por quê? É muito interessante quando a gente vai e faz um link com 2 Coríntios, né? 4, lá no final, ele vai dizer assim, ó, as coisas que o olho não vê são eternas, e aquelas que o olho vê são passageiras. Então, o que é no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, o que são? Os desejos, aquilo que traz desejo aos nossos olhos, traz desejo à nossa carne, a soberba da vida, as coisas materiais, isso passa. Mas quando a gente faz a vontade de Deus,
A gente tem uma perspectiva eterna. Eterna, amém? Então, porque, ora, o mundo passa, versículo 17, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus é o oposto de amar o mundo. Mostra que a pessoa viverá eternamente. Jéssica, como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Aí você tem que desenvolver um relacionamento com Deus, de oração, de leitura da palavra, de entender qual é o propósito dele para a sua vida. Amém? Você precisa entender isso. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha aí. E às vezes a gente tem medo de perguntar a Deus qual é a vontade dele. A gente tem medo de perguntar a Deus qual é o desejo dele. A gente tem medo de perguntar a ele qual é o próximo passo. Vocês já passaram por isso? Ter medo de perguntar a Deus qual é o próximo passo? Às vezes, quando a gente ainda imaturo, a gente tem medo de perguntar qual é a vontade de Deus. Mas não temas, porque ele é o maior interessado de que você se dê bem. Amém? Vamos lá? 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Gente, aqui a gente vê o caráter de permanecer em Cristo. A gente precisa permanecer nele, queridos. A gente precisa entender a importância de permanecer sobre os fundamentos que ele nos deu, sabe? Sobre aquilo que ele nos ensinou, sobre aquilo que ele colocou sobre nós, amém? Já é a última hora, o que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O Senhor está às portas e nós precisamos permanecer na palavra dele. Amém, queridos? 28. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se você tem praticado a justiça, isso significa que você nasceu do Senhor. Amém? Vamos lá, terceiro capítulo. Nós estamos quase terminando, hein? Glória a Deus, que são os guerreiros aí firmes e fortes. Ô, glória. Anderson, Raquel, glória a Deus. Vamos lá, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Amém? Vamos lá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha como é interessante esse versículo do capítulo 3, versículo 6. É o que eu estava falando lá no início, certo? Olha só. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Nós cristãos, nós temos... não podemos viver no pecado, viver na prática do pecado, certo? Pelo contrário, nós não podemos viver na prática do pecado. Estão dizendo que está falhando aqui. Eu vou encerrar essa e vou começar outra, então, tá bom?